João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 18. Nós vamos ler alternadamente o texto, a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, no capítulo 5, verso 1 ao verso 18. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo que estava, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é difícil carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha ministrar em nossos corações. Ó Deus, desejamos compreender e entender a Tua palavra, e que ela, ó Deus, possa fazer transformações em nossos corações. Por isso, ó Deus, na dependência do Teu poder, a dependência do Teu Espírito Santo, é que nós estamos diante desta palavra. Fale conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Querido, Jesus se identificou totalmente com Jesus, o Verbo encarnado. Ele que nasceu, que trabalhou junto com seu pai na marcenaria, aquele que viveu e aquele que, de certa forma, ensinou, caminhou com os homens.
aquele que foi um homem de dores, experimentou o trabalho, que durante o seu ministério trabalhou de dia, trabalhou nas madrugadas frias, orava ao Pai, intercedia, buscava e se colocava diante de Deus, intercedendo pelos seus. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu frio, sentiu calor. Jesus de fato era o Filho do homem, mas que olhava, percebia as necessidades do ser humano. Ele percebia aqueles que sofriam, ele ia atrás daqueles que estavam necessitados. O texto em que nós lemos relata o fato que Jesus está indo para uma festa dos judeus na cidade de Jerusalém. E quando Jesus chega àquele local, ele vai a um lugar. Ali havia um tanque, e diz o texto que havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e todos estavam aguardando, esperando a água ser agitada, para que pudesse lançar a água e ser curado. Jesus vai, e quando Jesus entra naquele lugar, ele se depara com aquele homem, e ele diz o texto que ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Jesus chega e Jesus faz uma pergunta interessante: queres ser curado? A resposta daquele homem: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Jesus olha para aquele homem, ele percebe a necessidade, a angústia que está no coração daquele homem. E muitas vezes, eu e você encontramos como este homem, está ali, assolado pela dor, assolado pela tristeza, assolado pelas dificuldades. E pensando e olhando para esse texto, nós podemos perceber um tema para esse texto: as decepções da vida. E com certeza, nessa semana, falar de decepção para o brasileiro não é tão difícil. As decepções da vida. Mas eu quero pensar com os irmãos, como são as decepções da vida? Em quem nós decepcionamos? Mas quem pode resolver as decepções? Esse homem que ali está é um homem que está decepcionado com a vida. Mas ele está decepcionado com ele mesmo. Ele está decepcionado com a sua situação. Talvez com a sujeira que está do seu lado, com o mau cheiro, porque diz que há uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Imagine a situação higiênica que havia naquele local. Como era? Quem ia lá cuidar deles? Ali estavam pessoas e ele está decepcionado com a sua própria miséria, decepcionado com ele mesmo. Eu estou aqui há muito tempo esperando para ser curado, para lançar no tanque, mas não consigo. De fato, eu sou mesmo um miserável. Eu estou vivendo nesta situação. E o grande escritor, o grande sábio Salomão disse que os que confiam no seu próprio coração é insensato. E Paulo diz: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse homem estava decepcionado com ele mesmo. Eu não sou capaz, eu não consigo me lançar no tanque. Estou aqui vivendo esse período e a minha vida de fato é uma miséria. Minhas pernas atrofiadas, e ele estava decepcionado consigo mesmo. Querido, na nossa caminhada, nas nossas vidas, quantas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo? Muitas vezes nós fazemos os projetos, os planos, colocamos diante do Senhor, mas nós não conseguimos realizar aquilo que nós
planejamos. Muitas vezes nós fazemos um plano, um projeto de oração. Ontem a nossa irmã Ana Maria falou sobre a importância da oração na vida do cristão. E muitas vezes nós fazemos um projeto de oração. Eu vou ter esse tempo de oração, vou gastar esse tempo de oração, esse tempo de leitura da palavra de Deus. Eu vou ter um tempo, uma intimidade maior com Deus. Eu vou buscar o Senhor. Eu quero meditar mais na palavra de Deus. E passa um dia, e com as atividades, com as preocupações do dia, nós não gastamos aquele tempo em oração. Nós não gastamos aquele tempo na leitura da palavra de Deus. Nós não temos um tempo maior de crescimento diante do Senhor. Isso vai nos decepcionando. Talvez nós não compartilhamos com as pessoas, nós não compartilhamos com aqueles que estão ao nosso redor, mas conosco mesmo nós vamos nos decepcionando. Poxa vida, passou 2 dias, 3 dias, passou uma semana e eu acabei não gastando tempo em oração. Eu fiz um projeto diante de Deus para essa semana, para ler um livro da Bíblia. Mas olha, passou a semana e o livro ficou pela metade, ou talvez um terço. E como esse homem, nós muitas vezes, diante das situações, nós decepcionamos conosco mesmo. Decepcionamos conosco mesmo quando nós temos um objetivo. Olha, eu quero ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai. E quando nós não conseguimos praticar aquilo que nós desejamos, nós nos decepcionamos. Talvez no trabalho, talvez nos estudos, na nossa caminhada. Quantas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo? E por isso nós devemos olhar para o que o salmista nos diz: não confiar em nós, mas ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Devemos entregar ao Senhor, não apenas ficar confiando na nossa capacidade. Eu vou fazer porque eu sou capaz. Não, eu vou fazer porque o Senhor vai sustentar. Mas esse homem, esse paralítico, ele não apenas decepcionou com ele mesmo. Nas decepções da vida, nós também, como esse paralítico, decepcionamos com as pessoas. Às vezes as pessoas que estão perto de nós, e às vezes as pessoas que estão um pouco mais distantes. E ele estava decepcionado com as pessoas que estavam ali junto com ele, porque quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, a resposta dele não é: quero Jesus agora. O que ele responde? Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ele estava decepcionado com as pessoas que estavam ao seu redor. A resposta dele traz um tom de rancor, rancoroso. Eu não tenho ninguém. Aqueles que estão aqui ao meu lado não têm amor para comigo. Não me joga para dentro do tanque e não vem ninguém. Na realidade, aqueles que estavam ali eram concorrentes dele. Porque ele disse que quando ele se preparava para se jogar, vinha outro antes dele e era mais rápido. Irmãos, eu fico imaginando que aquele homem, cada ano ele vai se ficar mais perto, na beira, na pontinha. Dessa vez a água vier, eu vou. Mas quando ele pensava de ir, alguém já estava dentro. Ele espera mais um tempo. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, 38 anos. Não dá mais. Não é possível, eu estou esperando. E aqui tem uns concorrentes que estão aqui. Ao invés de eu receber a bênção, tem gente que vem primeiro que eu e recebe a bênção antes de mim. E ele vai dizer o seguinte: falta de amor. Não tem ninguém para estar junto comigo. Ninguém está pronto para me ajudar. Ele estava decepcionado com as pessoas que estavam ao seu redor. Quantas vezes, querido, nós decepcionamos com as pessoas? E como eu disse, o povo brasileiro é decepcionado com muitas pessoas.
E ele estava decepcionado com aqueles que estavam do seu lado. Não tem ninguém. Ninguém importa comigo. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém vem ao meu encontro. Quantas vezes, querido, na nossa caminhada, nós decepcionamos com as pessoas. Quando nós achamos que nós mais precisamos delas, que nós mais necessitamos delas, elas desaparecem. O filho pródigo, quando saiu de casa, que estava com muitos recursos, os amigos brotaram naturalmente. Muitos amigos. Oh, meu amigo, como que você está? Que coisa boa encontrar com você. Ninguém conhecia, dizia que era amigo, porque ele estava abastado, cheio de dinheiro. Mas o texto diz que quando o dinheiro acabou, todos foram embora. Desapareceram todos. E ninguém podia socorrer. Onde estavam os amigos? E muitas vezes, querido, a nossa frustração, nós decepcionamos com aqueles que estão conosco. Quando nós esperamos uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, um ombro amigo para chorar, nós não encontramos. Esse homem estava decepcionado com as pessoas que estavam ao seu redor. Ninguém vinha ao seu encontro. As frustrações estavam ali, próximas dele, perto dele. Por quê? Ninguém me coloca no tanque. Não tem ninguém. Estou só. Quantas vezes nós decepcionamos com aqueles que estão ao nosso redor? Nos sentimos só. E ele, nesse momento, ele mostra a sua frustração, reconhecendo a sua necessidade de alguém. E Jesus continua ali junto com ele, conversando com ele. Mas antes de Jesus mandar que ele levanta, ele também está decepcionado com ele. Ele está decepcionado com as pessoas que estão próximas dele, mas ele está decepcionado também com os religiosos. Ele está no local que é chamado Betesda, tanque, casa de misericórdia. Que misericórdia é essa? Ele está esperando uma solução, uma resposta, mas essa resposta não acontece. Aonde está a justiça? Aonde está a misericórdia? Aonde está o milagre? Que não acontece. Que expectativa é essa? Eu estou vivendo, esperando entrar, mas eu continuo doente. Eu continuo paralítico. Esse tanque, essa água só resolve o problema dos outros, mas não resolve o meu problema, não age na minha vida. Isso serve porque acabou de descer e saiu curado, mas eu continuo aqui vivendo nesta situação. Eu continuo aqui paralítico. Eu continuo aqui sem receber a minha bênção. De certa forma, isso só serve para o próximo. E ainda mais, quando ele é curado e que ele sai dali, os judeus, os religiosos, questionaram com ele que ele havia sido curado. Não sabe. Olha o paralítico, graças a Deus, maravilha, esse paralítico está curado, vamos render glória a Deus, vamos celebrar o nome do Senhor, vamos louvar o Senhor, porque você estava paralítico e está curado. Mas não foi, querido, essa atitude. Pelo contrário, foi uma atitude de censura. Você não pode carregar esse leito, porque hoje é sábado. E eles estavam vendo, disse ao que fora curado. Ele sabia que ele tinha sido curado, mas ao invés de alegrar, eles estavam questionando o que ele estava fazendo. O legalismo daquela religião, ele estava decepcionado também com a religião. Por quê? Ele disse: olha, eu não estou decepcionado, porque esse negócio não está funcionando. E quantas vezes que nós
decepcionamos também com a religião, com aquilo que não é a palavra de Deus, aquilo que não é prometido na palavra de Deus. Quantas vezes nós decepcionamos e vemos que aquilo não está acontecendo conosco, porque são falsas promessas, porque são situações que não, de fato, não é verdade, promessas que não são bíblicas, mas que são de homens, palavras que não estão na palavra de Deus, e que vem dizendo: olha, se você fizer isso, você vai resolver o seu problema, mas não está baseada na palavra de Deus. E você vai, e você participa, e você faz aquilo que se disseram que resolvia e não resolveu. E aí vem a decepção, a frustração, dizendo: por quê? A casa de misericórdia até aquele momento para aquele homem nunca foi casa de misericórdia, mas casa de tortura, de angústia na alma, de tristeza, porque de fato ele não havia experimentado o livramento, a cura. Muitas vezes nós decepcionamos porque diante de certas circunstâncias difíceis, alguém chega e diz: olha, isso talvez não resolveu na sua vida porque faltou fé, isso não trouxe solução porque você não pediu com fé, porque você não orou da maneira que deveria orar. Olha, Deus está pronto para resolver, mas a culpa é sua, porque você não acreditou. Você precisa ter uma grande fé, você precisa fazer uma oração forte, e aí vai dizendo tantas coisas, e você vai fazendo: eu estou fazendo e não acontece nada, e você vai sendo frustrado com essas situações. E a situação que estava acontecendo com aquele homem, até que Jesus chega nele, e Jesus pergunta para ele, ele diz: não tem ninguém. Jesus então diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Queridos, Jesus resolve as nossas decepções, as decepções que nós temos conosco mesmo, as decepções que nós temos com aquele que está próximo, com aquele que está um pouco mais longe, muitas vezes decepções na própria religião, mas Jesus é aquele que resolve as nossas decepções. Jesus chega, ele vai para uma festa em Jerusalém, mas antes dele chegar na festa, ele vai lá no tanque, e lá havia 5 pavilhões, era muita gente, e Jesus não vê a multidão, mas ele vê um paralítico. Ele olha para aquele necessitado, ele olha para aquele que está decepcionado. É dia de festa, mas Jesus tem um objetivo. Antes de ir para a festa, Jesus, na sua agenda, tem a prioridade de encontrar aquele homem, e ele vai até ele. Parece que a pergunta de Jesus é incoerente. Aquele homem estava ali esperando o quê? A cura. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. É óbvio que ele quer ser curado, é o desejo dele, ele está esperando isso há 38 anos. Mas Jesus não quer apenas dizer: olha, você não pode ficar aí. Ele queria ser curado, ele queria depender dos outros. E Jesus está perguntando, porque Jesus vai dizer para ele: olha, você vai ser curado, eu quero te dar uma vida diferente, transformada. Você não precisa depender dos outros, você precisa depender de mim. E diz o texto que Jesus diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomou o seu leito e se pôs a andar. Na mesma hora, não fez fisioterapia, e além de ser curado, carrega o leito. 38 anos, imagina uma pessoa deitada 38 anos, e agora sai andando e carregando o leito, porque Jesus faz completa a obra, Jesus faz de maneira plena, e ele sai feliz. E é interessante, no versículo 14, diz que Jesus encontra com ele aonde?
No templo. Oh, glória a Deus, agora eu posso entrar no templo, porque agora eu não sou mais planejado. Agora eu posso celebrar no templo. Ele vai para o templo agradecer, a alegria no coração dele. Ele não foi embora para casa e diz: olha, eu vou embora, eu vou festejar com a minha família. Não, ele vai para o templo agradecer. Ele está ali reconhecendo que é o Senhor que faz a obra. Querido, Jesus resolve as nossas decepções. Como eu disse, muitas vezes nós estamos decepcionados conosco mesmo, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, por aquilo que nós não conseguimos fazer, projetos, sonhos, mas ficou só em projetos e sonhos. Jesus trata, Jesus resolve. Jesus resolve as frustrações que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus resolve as decepções que muitas vezes nós temos na religiosidade. Por quê? Porque Ele olha para nós. Ele percebe o que está acontecendo conosco. E Ele pergunta a você nessa noite: você quer ser curado? Você quer resolver o seu problema? Você quer resolver a sua decepção? Mas a sua resposta não pode ser como a daquele homem: Senhor, mas não tenho ninguém. Mas Jesus está perguntando mas. A pergunta dele é: você quer? E Ele é aquele que pode. Nós precisamos dizer como Davi diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como me faz sofrer aqueles que me aborrecem, mas Tu me levanta das portas da morte. Senhor, vem buscar. Por isso que nós iniciamos o culto hoje com aquele texto quando Jesus convida: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na nossa caminhada, queridos, não é apenas somente nessa semana que muitas vezes a decepção aumenta no nosso coração, mas no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Não dependemos de situações externas, muitas vezes é interna, dentro de nós. Estamos decepcionados, mas nós precisamos colocar diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, resolve. 38 anos esperando, Jesus imediatamente resolve aquele problema. E depois Ele diz para o homem: olha, já que estás curado, não peque mais, para que te não suceda coisa pior. Já resolveu o problema, então agora não complica mais a sua vida. Não vai pecar para que não aconteça coisa pior. E muitas vezes as nossas frustrações é por causa, às vezes, do pecado. Algo que nós fazemos, que nós praticamos e que não agrada o Senhor. Por isso, querido, nessa noite, coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Creia que o Senhor é aquele que pode resolver, que pode cuidar, que pode tratar. Quando Pedro ficou decepcionado, frustrado, porque havia negado Jesus, o próprio Senhor Jesus vai atrás dele e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus exige mudanças nas nossas vidas. É Ele que resolve as nossas decepções. É Ele que cuida de nós. Mas nós precisamos ter uma atitude diferente diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Ele falou, aconteceu. E o texto que nós vemos do Salmo 62, nós devemos sempre fazer essa oração: somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha palavra. A minha alma espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Em Deus está a minha salvação, a minha glória. Deus
é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Que possamos deixar que Jesus resolva as nossas decepções. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém?